Muito boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma das nossas lives, cumprindo sempre o dever de transparência, colocando todas as informações para que a nossa comunidade no Rio Grande do Sul compreenda o que se passa neste momento no nosso estado em relação ao novo coronavírus. Neste momento, o Rio Grande do Sul tem 700 casos confirmados de coronavírus, do novo coronavírus, em 87 municípios no nosso estado. E são 18 mortes confirmadas aqui no Rio Grande do Sul. É um índice de letalidade menor do que os outros estados da região sul e sudeste e é também um menor número de mortes em relação aos estados da região sul. Os estados vizinhos, né, os da nossa região, Paraná e Santa Catarina, têm, lamentavelmente, para todos, né, um número maior de mortes do que o estado do Rio Grande do Sul, que tem, nesse momento, 18 mortes por casos de coronavírus. Eu quero começar a nossa live de hoje falando para você sobre o distanciamento social, já que nós estamos vivendo aí um período em que estamos analisando todos os dados para tomarmos decisão em relação ao próximo decreto, quais atividades estarão restritas ou não no nosso estado, sempre com muita responsabilidade, com base em informações, evidências. Um dos dados que nós acompanhamos é o do fluxo das pessoas, né? E aqui vocês podem acompanhar comigo neste cartaz aqui, que tem um indicador do isolamento que tem sido muito falado na imprensa e que mostra como é que era o comportamento da sociedade, da população anteriormente às políticas de restrição de atividades e depois, né, cerca de mais de 50% de adesão ao distanciamento social. Tivemos um primeiro pico no primeiro final de semana com 70% da população monitorada aqui, eu vou explicar como é que é feito isso, ficaram nas suas casas, e esse indicador aqui, reduzindo esse último dado da Páscoa, a data de ontem, 46,9% da população que aderiu ao distanciamento social. Como é que isso funciona? São dados a partir de aplicativos que as pessoas têm nos seus celulares, e a informação sempre com respeito a sigilo, a privacidade, respeitando o que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece, o Marco Civil da Internet, todas essas legislações sendo respeitadas. Ele apenas identifica o perímetro em que cada celular onde ele dorme, né, ou seja, o local, no território onde aquele celular está no momento do período noturno, e se aquele celular não sair daquele perímetro naquele momento, se tem uma ideia sobre isolamento social, ou seja, das pessoas estarem respeitando essas distâncias. Aqui nesse mapa, que vocês podem ver pelo telão aqui, a gente observa, né, o mapa em Porto Alegre. Os dados que o Estado tem são estes, nada pessoal, nada específico de algum usuário, a não ser por regiões no mapa, né? Esse é o mapa de Porto Alegre, essa colmeia aqui, nesses polígonos aqui em cima, a cor simboliza o quanto que temos de adesão ao distanciamento social, porque os celulares ficaram durante o dia ou não naquele perímetro onde eles dormem, onde os celulares estão no período noturno. Então, regiões mais vermelhas aqui no mapa é onde há menos adesão, menos celulares que ficam nessa região no período noturno estiveram durante o dia neste local no mapa, por exemplo. Os locais mais verdes no mapa são onde mais celulares ficaram na mesma localidade durante o dia, na mesma localidade em que eles dormem. Cada um desses polígonos aqui tem, em média, 1.500 aparelhos de telefone celular georreferenciados. Mais uma vez, sempre sem entrar em qualquer dado particular, em qualquer condição de privacidade, nada dos dados sendo invadidos, respeitando a privacidade de todos e apenas usando a tecnologia para gestão, para proteger a vida e a saúde, para monitorarmos não as pessoas individualmente, mas o coletivo no seu comportamento para avaliarmos e definirmos as políticas públicas no estado do Rio Grande do Sul. É o que os países no mundo todo têm feito e é como nós estamos atuando para
podermos definir a política do distanciamento social. Quero falar sobre a recomposição do ICMS, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, um projeto importante, não para atender governos e governadores, mas para atender a sociedade brasileira na integralidade, nas suas unidades federativas, porque com a atividade econômica sendo restrita em função dos decretos do distanciamento social, nós teremos, evidentemente, queda de arrecadação, e essa queda de arrecadação vai prejudicar a manutenção de serviços básicos à população, na medida em que o Estado perde cerca de 30% da sua arrecadação, é a projeção, nos próximos meses. Então, o que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados? Que nos meses de abril a setembro, o governo federal vai fazer reposição aos governos estaduais e governos municipais do que eles vierem a ter de diferença do arrecadado em ICMS, em ISS, o Imposto sobre Serviços, que é dos municípios, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, não significa assegurar receitas dentro da nossa expectativa para esse ano, ainda assim haverá perdas, porque nós projetávamos crescimento de arrecadação, até mesmo por conta da inflação, nós não vamos ter reposto a inflação, vai ser feita a recomposição do mesmo valor nominalmente do período anterior, e ainda com uma defasagem de fluxo do caixa, que é o que nós, por exemplo, deveríamos ter arrecadado esta semana e que não arrecadamos, o que arrecadamos a menor, não vai ser reposto imediatamente, vai ser reposto só no final do mês de maio. Então é apurado o que foi arrecadado a menor, e só no final do mês de maio é que há a recomposição por parte do governo federal. Esse projeto precisa passar ainda no Senado e ser sancionado pelo presidente da República. Mas eu quero deixar o meu registro de agradecimento aos 25 deputados federais do Rio Grande do Sul, da bancada gaúcha, 25 deputados federais que votaram a favor deste projeto, compreendendo que no nosso sistema federativo, somente a União, somente o governo federal é quem tem ferramentas com emissão de títulos de dívida e até com emissão de moeda, se for o caso, para fazer um socorro destes em um momento absolutamente extraordinário que nós estamos vivendo, de situação de excepcionalidade, em que, se não forem feitas essas recomposições, os governos subnacionais, não são eles que colapsam, são os serviços à população, saúde, segurança, educação, todas essas áreas sendo afetadas por conta da queda de arrecadação. E aí a população, que já está pagando um alto preço com as restrições das atividades econômicas, pagará um outro preço, ou pagaria se isso não fosse aprovado, que seria o do colapso de serviços públicos essenciais para a sociedade, inclusive os de saúde, para que nós possamos garantir os pagamentos aos hospitais, os serviços que vão ser essenciais nesse momento tão excepcional. Então, obrigado aos deputados federais do Rio Grande do Sul, a confiança também nos nossos senadores e a expectativa de que o presidente da República sancione esse projeto, que é essencial. O que tinha de discussão sobre responsabilidade fiscal foi retirado, e acho que de forma correta, que era sobre a abertura de crédito, de possibilidade de tomadas de empréstimos pelos governos estaduais, fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso, de fato, merecia ficar apartado. Então, o que foi aprovado era o que era necessário e urgente para os governos subnacionais e para a população brasileira, por consequência. Anunciar também aqui que o IP Saúde está apresentando um novo serviço, buscando alternativas digitais, sempre buscando oferecer os serviços pelas plataformas digitais à população e aos segurados pelo IP Saúde, nesse caso. Está disponível no portal do Estado, no rs.gov.br, um novo serviço, o da teleconsulta médica do IP Saúde. Teve uma redução observada aí de 55% de 17 a 31 de março de 2020 nos procedimentos de consultas médicas, e com este serviço de teleconsulta nós queremos aproximar mais de 1 milhão de segurados pelo IP Saúde a 7.400 médicos que estão cadastrados no nosso sistema de saúde do IP.
O serviço depende da adesão dos profissionais de saúde, vai dispensar a cobrança de coparticipação dos segurados, isso é muito importante ser dito, sem a cobrança de coparticipação pelos beneficiários do IP Saúde. As consultas vão poder ser realizadas a qualquer dia e horário, em ambientes específicos, inclusive nos finais de semana, desde que agendadas diretamente entre os pacientes e os profissionais. Então é um serviço digital da teleconsulta médica através do IP Saúde para dar mais uma opção para manter as pessoas em casa, restringir ao máximo a circulação de pessoas no nosso estado. E falando no estado como um todo, nós estamos também tratando sobre os hospitais. Os hospitais do nosso estado precisam acessar a plataforma, inserir todos os dados que nós montamos para que nós tenhamos o controle dos leitos, a ocupação dos leitos clínicos e leitos de terapia intensiva. Mais uma vez nós rogamos aqui aos hospitais que façam o preenchimento desses dados, que são fundamentais para a tomada de decisão sobre restrição de circulações nos decretos que nós emitimos. Mas a informação de hoje que nós vamos dar em mais detalhes é a do Hospital de Santa Maria, o Hospital Regional de Santa Maria. Nossa secretária de Saúde, mais uma vez, nos acompanha aqui, secretária Arita. Nós temos o Hospital de Santa Maria como uma oportunidade que há muito tempo, desde que foi construída, uma obra que se alongou durante tanto tempo, foi inaugurada, mas ainda com serviços incompletos, atendendo primeiro como ambulatório. Nós já vínhamos expandindo os serviços no nosso governo, usando a estrutura do Hospital de Santa Maria. Providências para concluir as reformas necessárias para implantar novos serviços lá no Hospital Regional de Santa Maria, que funcionaria especialmente dedicado à cardiologia e à neurologia, mas que em função do episódio do coronavírus, do Covid-19, nós estamos alinhando nesse momento para dedicar-se especialmente aos atendimentos em relação ao novo coronavírus. E, além disso, é importante salientar a previsão de abertura aí para a próxima semana com 40 leitos clínicos e posteriormente com 10 leitos de UTI implantados lá no hospital. O que a gente quer agradecer aqui é a participação da comunidade, uma grande parceria com a comunidade de Santa Maria, com a Prefeitura de Santa Maria, prefeito Jorge Pozzobon, nosso agradecimento, com a Fundação Universitária de Cardiologia, a FUC, e a comunidade fazendo muitas doações para colocar o hospital mais rapidamente em funcionamento. Esse é o nosso registro de hoje, né, secretária Arita? Exatamente. Boa tarde. Realmente tivemos que mudar o rumo em função da epidemia, mas isso não nos desmobilizou, muito antes pelo contrário, com a rede de solidariedade local, nós estamos vendo concretamente a possibilidade de abrirmos o Hospital Regional de Santa Maria para preencher um vazio de leitos com 40 leitos clínicos e numa segunda etapa com 10 leitos de UTI. Além do agradecimento feito já pelo senhor governador, nós gostaríamos aqui de destacar o grande apoio que o Exército Brasileiro está fazendo na logística de recebimento das doações. Queríamos agradecer ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, a Receita Federal, o Sindiscom, e tantas outras parcerias, como o Sicredi, como também a Policlínica Gauso, que são, juntos com as demais entidades, fazendo uma grande força-tarefa. E importante que se diga, o governo do estado continua com o projeto de abertura do hospital para a sua missão já traçada, mas neste momento, mesmo com o processo de compras em andamento dos 36 milhões, nós estamos praticamente abrindo o hospital com doações da comunidade. Muito obrigada. Tem recursos do Ministério da Saúde também, direcionados ao Hospital Regional de Santa Maria. A gente agradece a parceria do Ministério da Saúde. O governo do estado aportando recursos próprios para reformas, para adaptação do prédio, para que ele cumpra com a sua missão, como falou a secretária Arita, e nesse momento adiantando os serviços
com o apoio da comunidade para que ele possa ser utilizado numa infraestrutura privilegiada como aquela neste momento de necessidade em função do novo coronavírus. Ainda na área da saúde, a campanha de vacinação inicia nessa quinta-feira a segunda etapa da campanha de vacinação, que na primeira fase já atingiu uma cobertura muito expressiva no nosso estado. Na primeira fase, que se iniciou em 23 de março, nós tivemos 86% dos idosos vacinados, foram 1.262.000 idosos vacinados, 84% dos profissionais de saúde, 260.000 vacinados, e agora temos a etapa com a vacinação iniciada com doentes crônicos, forças de segurança, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, portuários, servidores do sistema prisional, população privada de liberdade. Secretária, a vacina contra a influenza também é importante nesse momento de enfrentamento da pandemia. Certamente queríamos registrar a grande cobertura, especialmente da população idosa, que procurou as unidades, tendo cuidado do distanciamento, e agora começamos então a partir do dia 16 de abril a campanha para os grupos já citados, e tem uma inovação que foi aceita pelo Ministério da Saúde, uma antecipar a vacinação para a área de segurança pública, que é muito importante, e a segunda para os motoristas de transporte coletivo, os motoristas de um modo geral, que também são pessoas que viajam, que transitam, e nós temos o convencimento de que, junto com os municípios que fazem a aplicação, vamos atingir também bons índices de cobertura. Então, pedimos que todos procurem as unidades básicas, porque vacina é proteção. Muito bem, obrigado, secretária Rita. Para terminar os assuntos do nossa live de hoje, antes de passarmos às perguntas, está nos acompanhando aqui o nosso secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o Catarina Palladini, para comentar sobre a campanha de doações aos fundos. Nós temos, com a prorrogação do prazo para a declaração do imposto de renda até o final do mês de junho, né? Lembrem, o imposto de renda tinha prazo para a declaração até o final do mês de abril, foi postergado pela Receita Federal, pelo Governo Federal, para o final do mês de junho, e com isso também prorroga-se a possibilidade de doações para os fundos específicos que apoiam projetos sociais relevantes, que podem ser feitos com desconto do imposto de renda devido. Então, secretário Catarina Palladini, comentar um pouco sobre a campanha do Destinar para Salvar. A doação para os fundos, você pode ajudar com itens essenciais para a população mais vulnerável. Parabéns, governador, pela disposição de provocar a reorganização dessa pauta. De fato, com esse olhar de prorrogação, nós readequamos a nossa campanha. Isso oportuniza que a sociedade gaúcha, ainda quem já o tenha feito a sua declaração de imposto de renda, pessoa física ou jurídica, possa ainda fazê-lo de forma retificativa. Basta buscar o seu contabilista ou até mesmo acessar o site destinarparasalvarvidas.rs.gov.br e buscar também dar a sua contribuição. Fica aqui o reconhecimento também ao Conselho Estadual do Idoso e ao Conselho Estadual da Criança e Adolescente, e também ao Conselho de Defesa do Consumidor, que destinaram seus recursos e estão aportando todo o recurso aqui construído através das doações da sociedade gaúcha para atenuar os danos da pandemia junto à sociedade gaúcha. E, obviamente, nós queremos ampliar e fazer com que essa ação se torne cada vez mais perene junto à sociedade gaúcha. Muito obrigado, secretário. Obrigado. A gente agradece também ao Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, instituições governamentais, não governamentais, organizações da sociedade civil, empresas, cidadãos, o Poder Judiciário. Há uma grande mobilização para que a gente possa ter incrementados estes fundos e, consequentemente, é uma forma de ajudar. Às vezes as pessoas não sabem, quero ajudar, não sei como, uma doação aos fundos nesta campanha no site, mais uma vez, registrado aqui, o destinarparasalvarvidas.rs.gov.br, é uma forma de ajudar e ainda com o desconto do imposto de renda devido. É uma forma de, sem pesar no bolso, né, porque retirando do imposto de renda que seria pago, para destinar especificamente para ações sociais muito relevantes.
Vamos às perguntas da imprensa, enquanto a gente está aqui conversando e apresentando esses dados a vocês. A imprensa vai mandando as suas perguntas. A Kellen Silva, da Metropolitana TV, destaca que há comércios abrindo nos municípios. A pergunta: haverá obrigatoriedade de uso de máscaras na rua? Kellen, nós vamos ter, ao longo do dia de hoje ainda, né, temos reunião do Comitê de Crise, depois tem uma reunião com a Universidade Federal de Pelotas para ver os dados da primeira pesquisa, da primeira rodada da pesquisa científica feita de prevalência sobre a população do coronavírus. Depois tem uma reunião com o nosso comitê científico, com cientistas das universidades que estão nos apoiando, nos ajudando, ouvindo a eles tomar uma decisão consciente sobre a política de restrições de atividades, e assim vamos definir, se houver algum tipo de possibilidade maior de abertura, quais as contrapartidas necessárias das diversas atividades para assegurar menor contato e menor risco de contágio pelo coronavírus. O uso das máscaras é um dos pontos que nós queremos incentivar. É fundamental nós termos todas as condições de reduzirmos contágio, seja com maior higiene, né, lavar as mãos constantemente, o uso do álcool gel, mas também o uso da máscara, tirando o estigma de que o uso da máscara seja algo que afasta, que as pessoas resistem a utilizar. Sem dúvida nenhuma, é algo que nós queremos estimular e que vamos, nas nossas campanhas, também estimular o uso da máscara de proteção. Respondendo aos questionamentos do Eric Pastores, da TV Pampa, do Henrique Lindner, da Rádio Sobradinho, e também da Patrícia Comunello, do Jornal do Comércio, que mandaram perguntas aqui semelhantes. Eles dizem: por um lado, entidades de empregados do comércio pedem cautela e proteção na reabertura do comércio. Por outro, os empresários do comércio reivindicam a reabertura. Hoje, o presidente da FEComércio teria feito mais uma cobrança pela reabertura porque teme o fechamento de 100 mil pequenas empresas. Como o senhor está administrando estes apelos? Olha, o papel do governante é poder ouvir a sociedade, né? Eu digo que diálogo não é apenas saber falar, é saber ouvir também o que os outros têm a dizer para formarmos a melhor consciência, como eu tenho sempre frisado. Entendendo que nós temos uma doença aí circulando, que doenças precisam de tratamentos, que tratamentos têm efeitos colaterais. É assim que a gente observa o trato da própria medicina. Eu não sou da área, mas a gente sabe que sempre no tratamento a gente observa a dosagem e os reflexos para o tratamento correto da doença e também observando os efeitos colaterais que a pessoa vem a ter. Talvez, guardada as proporções, é o que nós estamos vivendo neste momento. Um tratamento devido à sociedade, o único tratamento possível para reduzir o contágio, o do distanciamento social, mas que tem efeitos colaterais. E é essa administração desses efeitos colaterais que eu quero, ao longo do dia, com os dados que temos em mãos, com os especialistas que vão nos apoiar, podermos observar que alterações que podem ser feitas nessa política de distanciamento social sem comprometer o tratamento ao paciente, sem que nós coloquemos a sociedade em risco, se há a possibilidade de alterar a forma em que esse tratamento se dá para que esses efeitos colaterais sejam reduzidos na sociedade. Se houver qualquer medida de abertura para comércios, ela vai certamente demandar um novo hábito e um novo comportamento da sociedade, que nós também estaremos monitorando, né? Tal e qual também um médico que ao seu paciente recomenda que, para poder evitar um tratamento, um medicamento específico, precisa mudar os seus hábitos e comportamentos. Se não mudarem os seus hábitos, nós precisaremos voltar ao tratamento anterior. Mas tudo isso, como eu disse, né, é da vontade do governador, evidentemente, não faz sentido que seja diferente. Ter menos restrições. Não faz sentido pensar que o governador goste de dar um remédio amargo como esse do distanciamento social, que impõe tantos efeitos colaterais graves, se não fosse pela observância estrita de que é o único tratamento possível neste momento. Mas como nós estamos estruturando os nossos hospitais, temos os respiradores, temos uma política de testes efetiva,
em andamento, agora implantada, a gente pode começar a pensar algumas formas de menores restrições, desde que os números nos confirmem isso. O Hélio Freitag Júnior, do Diário da Manhã de Pelotas, pergunta: analisando as medidas contra a pandemia adotadas até agora, o que poderia estar não conseguimos fazer? Na verdade, nós estamos, eu entendo, no caminho correto. A única questão objetiva tem a ver com a velocidade em que conseguimos avançar nos equipamentos e na própria política de testes. Nós já demos andamento aí com a parceria da Universidade Federal, com os testes da Universidade Federal. Mas, para que nós possamos reforçar o número de exames, ainda precisamos receber os insumos que adquirimos e que têm tido muita dificuldade de chegarem. A expectativa é de que até o final do mês cheguem os insumos necessários para fazermos os exames chamados do RT-PCR. O Estado adquiriu 50 mil insumos para 50 mil exames, desde que é feito no laboratório, não do teste rápido, mas eles devem chegar só até o final do mês de abril. A mesma coisa em relação aos equipamentos. Nós estamos trabalhando para reforçar os leitos de UTI e termos segurança de que haverá equipamentos, respiradores para todos aqueles que necessitarem ali na frente quando tivermos uma incidência maior da doença. Infelizmente, muitos fornecedores até aqui não conseguem ainda dar segurança do momento exato em que conseguirão implantar esses equipamentos. São, eu diria, os dois fatores assim que mais geram incertezas ainda para podermos ter segurança sobre o atendimento à população, mas que estão a cada dia evoluindo, né? A cada dia a gente consegue uma notícia de testes sendo encaminhados ou de equipamentos que estão sendo viabilizados e vão nos dando mais segurança de, dentro do nosso plano de contingência, estarmos com as condições adequadas para atendimento à população. Era isso por hoje. Amanhã nós voltaremos com a apresentação sobre a política de restrição das atividades, a chamada política do distanciamento social, uma vez que o nosso decreto vai até o dia 15 de abril para as atividades comerciais, vai até o dia 30, até o final do mês, para as escolas, para as aulas no Estado, mas até amanhã para as atividades outras. E então, amanhã ainda inclui o decreto, a data de amanhã, como vedação às atividades, e amanhã nós anunciaremos, a partir das evidências, dos dados, da conversa com os especialistas, com o comitê de especialistas e cientistas, a nossa decisão sobre esta política do distanciamento social, sempre pensando nas duas frentes, porque não são alternativas. A saúde e a economia e a vida das pessoas que vai com a sua saúde e com o seu emprego, com a sua renda ser determinada. Muito obrigado a todos e até amanhã.